Consegui fazer minha bebê dormir sem associações. Isso aconteceu quando ela estava com 4 meses. Até então, ela só dormia se estivesse com o tetê na boca e, consequentemente, no colo. E hoje eu vou falar sobre o método que eu utilizei, somente sobre o método, mas eu já vou alertar que não é somente isso, é um conjunto de ações. São várias coisas que nós avaliamos antes de começar esse método. Isso é a última coisa que nós vamos fazer. O método é o PUPD, ou Pick Up Put Down, ou pega no colo e coloca no berço. Na verdade, é uma ferramenta de treinamento do sono. E uma coisa importante, ele não deve ser feito com bebês com menos de 3 meses, porque eles não estão prontos do ponto de vista do desenvolvimento. Isso pode atrapalhá-los, porque superestimula eles. O sono é um conjunto de capacidades que nós devemos ensinar ao bebê. O bebê depende de nós, pais, para desenvolverem hábitos saudáveis de sono. Digamos que enquanto o bebê dorme, o cérebro dele está lá ocupado na produção de novas células que serão necessárias para o desenvolvimento mental, físico e emocional do nosso bebê. E se o PUPD for feito corretamente, melhora e muito o padrão de sono do nosso bebê. E quando a gente chega no resultado, o bebê não depende nem de você e nem de nenhum acessório para dormir. E mais importante, ele não se sente abandonado. E nunca devemos deixar o bebê chorando. Nós nunca devemos abandonar um bebê ou uma criança para que eles descubram as coisas sozinhos. Devemos estar à disposição e nos mostrar presentes e nunca deixar o bebê chorando. Mas a gente também não deve entrar correndo ao primeiro choro do bebê no quarto, porque isso pode atrapalhar ou até interromper o sono do bebê. Eu falo mais sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. E quando que o PUPD deve ser utilizado? Quando o bebê depende de nós ou algum acessório para adormecer, para a gente mudar essa forma de dormir, que era o meu caso, minha bebê só dormia se tivesse com o tetê na boca e no colo. Quando o bebê acorda com muita frequência à noite, ou acorda muito cedo, ou faz sonecas muito curtas para prolongar essas sonecas. Quando precisamos estabelecer ou reajustar a rotina, também quando nós precisamos fazer a transição de uma rotina, por exemplo, quando o bebê está numa rotina a cada 3 horas e vai para uma rotina a cada 4 horas, que acontece normalmente do 3º para o 4º mês. O bebê que toma TT a cada 3 horas vai passar a prolongar esse tempo, porque ele também prolonga o tempo que fica acordado e o tempo que ele faz a soneca. Então, se ele fica numa rotina a cada 3 horas, pode atrapalhar e encurtar as sonecas dele. O PUPD não é nenhuma mágica, apesar de, quando a gente consegue chegar ao resultado, parece que foi como uma mágica, mas não é. Exige muito esforço, é preciso que coordene esforços, você e mais alguém, se possível. Afinal, nós vamos mudar a forma que o bebê está acostumado a adormecer ou voltar a dormir. E o que você pode esperar? Muito choro, é muito choro, berros, tá? Não é pouco não. O bebê está comunicando ali como se fosse assim: mamãe, papai, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei dormir dessa forma, me ajude. E você, a cada vez que pega o seu bebê no colo, reafirma ele: eu sei o que eu estou fazendo, você está ali para ser a presença calmante, para acalentar, para dar conforto. Você não está torturando seu bebê, você está ensinando uma forma nova e melhor para ele dormir. É importante que você entenda o porquê que você está fazendo aquilo, que você está ajudando o seu bebê. Porque, gente, para mim, a pior parte é a parte do choro. Tem o cansaço físico, sim, mas assim, o choro parece que vai entrando na alma. A gente tá ali fazendo esse pega no colo e coloca no berço. 3 minutos parece que já foram 10. 20 minutos parece que já foi 1 hora. Quando a gente chega, se a gente consegue chegar a 1 hora, né? Eu cheguei na primeira vez a 55 minutos. A segunda foi 10 minutos, a terceira 55 minutos, no outro dia, primeira vez 55 minutos, e aí começou a reduzir esse tempo e começou a melhorar. E se você não está pronto para isso, é melhor nem começar, porque daí desiste no meio do caminho e confunde mais o bebê. Mas vamos lá, já falei, mas o que você pode esperar no início? O bebê vai resistir, por isso ele vai chorar bastante, porque até então ele estava acostumado a dormir, a adormecer, né, ou a voltar a dormir de uma outra forma. Seja, que nem eu falei, no meu caso, no TT, seja sendo ninado ou qualquer que seja o acessório utilizado. E esse choro nada mais é que a frustração dele, porque, como eu já falei, ele não sabe o que está acontecendo, mas você está ali para mostrar, você está ali para dar conforto e segurança, seja pelo toque, pela voz. Quando você pega o bebê no colo, você nunca deixa o bebê sozinho. Você é ali a presença calmante naquele momento que você está ensinando o bebê essa nova forma de dormir. É como se você passasse a seguinte mensagem para o seu bebê:
Eu sei que você tem dificuldade para adormecer, para voltar a dormir dessa forma, mas a mamãe está bem aqui para te ajudar. Você pode chorar, mas eu estou bem aqui. Eu vou falar sobre como funciona o PUPD de um modo geral e depois eu vou falar sobre as variações, porque ele muda a forma de fazer de acordo com a faixa etária do bebê. E também, no final, eu vou falar sobre os principais erros ao fazer o PUPD. Eu cometi alguns deles. Então, de um modo geral, vamos fazer o ritual do sono ou da soneca. Gente, esse galo aqui tá me trollando hoje. Vamos diminuir a energia, fazer o ritual do sono ou da soneca. Então, nós vamos pegar nosso bebê, vamos preparar o quarto e vamos colocá-lo para dormir. A gente vai sempre falando com o nosso bebê. Agora a gente vai dormir e coloca o bebê no berço. Se for igual a minha bebê, no momento que você for tirar o neném aqui do colo, ele já vai chorando. A gente tenta acalmar o bebê com o toque e com a voz. Se for um bebê menor, a gente pode fazer shh, 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 e batendo nas costinhas, na bundinha, onde você vai achando a posição melhor para fazer isso, que você perceba que acalme mais o seu bebê. O bebê tá naquele choro genuíno. O que a gente faz? Não tá acalmando. Começa, pega no colo e coloca no berço. Se a gente pega o bebê no colo e ele se acalma no minuto, no instante que ele se acalma, a gente já coloca ele no berço. Mas e se na hora que eu for colocar ele no berço ele começar a chorar? No meu caso, era assim, eu fazia assim para colocar minha bebê no berço, ela já começava o berreiro. A gente termina de colocar o bebê no berço e então pega de novo. E vai fazendo esse processo de pega no colo e coloca no berço. Mas se o bebê não se acalmar, isso vai ter variações, o tempo que a gente vai ficar com esse bebê no colo. O meu caso, que era uma bebê com 4 meses, a gente não fica mais que 2 minutos com ele no colo. Se o bebê tá ali chorando, deu ali, você percebeu que deu os 2 minutos, você fala, agora eu vou te colocar na cama, no berço, né? E termina de colocar e vai fazendo isso novamente, pega e coloca, fica ali até esse tempo máximo. Por que não fica mais? Porque se a gente fica por tempo demais com o bebê no colo, a gente vai acabar acalmando esse bebê. A gente não vai ensinar o nosso bebê esse processo, que é ele conseguir se acalmar, ele entender a situação. Porque se ele já está pronto do ponto de vista do desenvolvimento para conseguir se acalmar, nós ensinarmos isso a ele é uma forma de ajudar a melhorar o padrão de sono do nosso bebê. Porque já pensou? O bebê acorda lá e precisa de você. O tempo que você leva, às vezes, para fazer o seu bebê adormecer novamente, pode não ser muito, mas ele adormecer sozinho, ele acordar, viu que está no mesmo local que ele dormiu e voltar a dormir, é muito mais rápido e fica um sono muito melhor. Aí você pode me perguntar, mas e se meu bebê ficar se contorcendo, o que eu faço? Você coloca o seu bebê no berço. Por quê? Pode parecer estranho, mas essa movimentação dele se contorcer é ele tentando se acalmar. É muito importante a gente estar muito atento aos sinais do nosso bebê, que a gente vai percebendo qual que é o momento que ele está se acalmando. E isso é muito importante, porque na hora que o bebê começa a se acalmar, ele começa também a fazer um chorinho que é diferente daquele choro genuíno que a gente fala, aquele choro mais desesperado. É um chorinho que vai lembrar mais um resmungo. Nesse momento, a gente não pega mais o bebê no colo. Por quê? Porque ele está se acalmando. Se a gente pega, a gente atrapalha o processo dele se acalmar. Então, a gente só é uma presença acalmante ali. A gente vai estar com a mão sobre esse bebê, não precisa estar batendo ali, você só coloca a mão para ele sentir que você está presente e vai falando sempre com ele, mesmo no momento de pegá-lo no colo. Eu falava, a mamãe está aqui, tá tudo bem, você vai dormir, você está segura, e sempre ia falando. Que chegou um momento que eu nem precisava mais pegá-la no colo. Eu só colocava a mão e falava com ela, e chegou um momento que eu só falava com ela, ela já se acalmava. Até que a gente chegou no resultado de eu colocá-la acordada ali no berço, sair do quarto e ela adormecer. O que eu posso dizer para você é, se prepare, porque vai ter choro, muito choro. É cansativo, pode ser que você tenha que pegar o seu bebê no colo e colocar no berço 100 vezes, 150 vezes, e isso acontece. Mas assim, lá pro 3º dia, se você for anotando, você vai perceber uma melhora. Não que você vai chegar no resultado, você vai perceber uma melhora. No meu caso, levou quase uma semana. Lá pelo 4º dia, eu já não precisava mais ficar pegando ela no colo. 4º ou 5º, já não precisava ficar pegando ela no colo. Mas o que eu precisava fazer? Eu precisava estar ali com o toque e com a voz. No 7º dia, a gente teve uma regressão.
precisei pegá-la no colo e colocá-la no berço novamente, mas é muito mais rápido ajudar o bebê nesses momentos de regressão. E a regressão é comum acontecer. O importante é que a gente já saiba qual que é o caminho a seguir. Às vezes é necessário dar um passinho para trás, voltar a pegar no colo, colocar no berço, mas isso se ajusta rapidamente. E quais são as diferenças por faixa etária? Bom, dos 3 aos 4 meses, um período curtíssimo que a gente coloca aqui, é um período que normalmente a gente usa para fazer a transição de uma rotina de 3 horas para uma rotina de 4 horas. O bebê, geralmente, eu vou falar uma média, fazia 3 sonecas longas, 3 sonecas normais e uma soneca curta, tomava aproximadamente uns 5 TTs por dia, mais a refeição dos sonhos. Isso é um exemplo. E ele vai passar a fazer 2 sonecas normais, 2 sonecas mais longas e uma curta, e 4 TTs, mais a refeição dos sonhos, se ele fizer. Então, nesse período, a gente faz uma transição gradual. Ela demora no mínimo, pode ser que demore mais, isso depende de cada bebê. E tem bebê que faz essa transição naturalmente. Se ele não faz, a gente ajuda. E por que que nós fazemos isso? Porque normalmente o bebê, se está numa rotina a cada 3 horas, ele passa nesse período a ficar mais tempo acordado, ele passa a aumentar um pouquinho o tempo da soneca, ou não, mas ele passa a ficar mais tempo acordado. E aí, se ele está nessa rotina a cada 3 horas, vamos supor que o meu bebê fique 2 horas acordado e aí vai para a soneca. E a soneca ali, ele poderia fazer 1h30, 2 horas. E aí, se ele está a cada 3 horas, ele vai acordar com fome antes. Às vezes nem é fome, mas é porque ele está nessa rotina. Às vezes nós acordamos ele nesse momento. Então, a gente vai passando ele para uma rotina a cada 4 horas. Alguns bebês, quando chega aos 4 meses, começam a encurtar as sonecas. E às vezes pode ser um dos motivos que esteja encurtando as sonecas. Essa rotina está desajustada para a idade do nosso bebê. Vale lembrar, cada bebê é único, então é importante que você observe o seu bebê. Estou falando de um modo geral, o que costuma acontecer. Dos 4 aos 6 meses, vai ser basicamente o que eu acabei falando de um modo geral. Fazemos o ritual da soneca, do sono, ou vamos também entrar no quarto em caso de despertar mais cedo da soneca ou despertar noturno. E vamos lá para tentar acalmar o bebê primeiro no berço, com o toque e com a voz. Se não funcionar, começamos o pega no colo e coloca no berço. E então, no minuto que o bebê se acalma, nós colocamos ele no berço. Se ele não se acalmar, não ficamos por mais 2 minutos com ele no colo. E no momento que a gente percebe que muda o choro, que o bebê está se acalmando, a gente continua ali com o toque, com a voz, para mostrar que nós estamos presentes. Importante, você pode me perguntar, quando que eu devo sair do quarto? Nesse início, pelo menos nos 3 primeiros dias, você fica uns 20 minutos ali com o bebê, por caso dele acordar, você tá ali com o toque, com a voz, para acalmá-lo. Normalmente ele vai acalmar mais rápido, e se ele não se acalmar, volta, pega no colo e coloca no berço. Depois disso, a gente sai quando o bebê está em sono profundo. E você vai começar a fazer da seguinte forma, porque vai chegar um momento que o bebê não vai mais precisar que você fique pegando ele no colo e colocando no berço. Você vai estar com o toque, com a voz, aí você vai tentando fazer cada vez uma coisa a menos. Tira a mão para ver se o bebê se acalma só com a sua voz, ou faz o contrário, mantém a mão e não fala. E aí você vai parando de falar e tenta sair do quarto. O bebê chora, ele percebe, parece que na hora que eu saio do quarto. Então você fica ali do lado do berço um tempo, até ele entrar em sono profundo e sai. No próximo dia você fica um pouquinho mais longe e vai ficando cada vez mais longe até conseguir sair do quarto. Dos 6 aos 8 meses, nós estamos falando de um bebê que provavelmente já se senta, já engatinha, já tem muito mais habilidades que um bebê menor. Então, a gente não vai chegar nesse bebê e vai pegá-lo no colo. A gente primeiro faz assim, chama assim, espera ele estender o bracinho, pega ele no colo, deita ele e fala, tá tudo bem, a gente só tá indo dormir, e coloca ele no berço. Dos 8 meses até 1 ano, o que nós fazemos? Normalmente nesse período o bebê já se coloca em pé ali no berço, então a gente espera o bebê se colocar em pé e nós simplesmente o deitamos. A gente já não pega mais o bebê no colo nesse momento. Nesse período, pode ser que alguns bebês estejam passando pelaquela fase da ansiedade da separação. Então, pode ser que ajude você colocar um colchão de ar no quarto do bebê. Durma ali a primeira noite, vai observando o seu bebê. Se necessário, fique por mais tempo, mas lembre-se, é uma coisa provisória ali o colchão de ar. E você vai colocando o colchão cada vez mais longe do berço do bebê até você conseguir tirá-lo. Lembra de não mexer o colchão
no período que o bebê está ali vendo você. Você mexe, você movimenta, você move esse colchão antes do bebê entrar no quarto. E eu vou falar agora os principais erros que a maioria das pessoas cometem, e eu cometi alguns deles, ao fazer o PUPD. O primeiro deles é olhar nos olhos do bebê. Isso cria um vínculo e parece que o choro fica mais intenso. Então evita de olhar nos olhos do bebê no momento que você está fazendo o PUPD. Outro erro comum é fazer com bebês muito pequenos, quando eles não estão prontos do ponto de vista do desenvolvimento. Nossa, começou um vento aqui que eu acho que eu vou ter que mudar o lugar de gravar. O outro erro é que muitos pais não entendem o porquê estão fazendo o PUPD. Diferente de ninar o bebê, diferente de dar um TT, diferente de oferecer algum acessório, diferente da técnica de silenciar e dar tapinhas que a gente usa para acalmar o bebê, ele não serve para acalmar o bebê, ele serve para ensinar o bebê a se acalmar. Por isso que eu falo, tem muito choro, mas você tá ali, você tá para ser a presença calmante, o bebê não se sente abandonado, mas ele serve para a gente ensinar o bebê a dormir sozinho. Esse outro erro eu já comentei aqui, é que muitos pais não percebem que precisam analisar o dia todo, a rotina toda do bebê antes de começar o PUPD, que às vezes é necessário fazer ajustes durante o dia do bebê. Já um outro erro é a dificuldade de entender os sinais, a linguagem corporal do bebê, os tipos de choro do bebê. E isso é difícil. Eu falo por mim, porque até então eu fazia o quê antes de começar o PUPD? Eu ficava com a minha bebê ali no colo até que ela se acalmasse. Já um outro erro, fazer de uma forma diferente do que é recomendado para a faixa etária do nosso bebê. Por exemplo, eu tô com um bebê de 1 ano, pegando no colo e colocando no berço como eu faria com um bebê de 4, 5 meses. Outro erro é deixar as emoções no caminho. Porque, gente, na hora que o bebê tá chorando e tá naquele choro assim que a gente fala que é o choro genuíno, a gente se afeta. Pelo menos eu, assim, tinha que respirar fundo. E se isso acontecer e você perceber que você não está conseguindo se acalmar, porque você tem que ser a presença calmante, você está ali para dar conforto e segurança para o seu bebê. Se você não conseguir se acalmar, saia do quarto por 1 ou 2 minutos, faça umas 10 respirações, alinha para daí você voltar e acalmar o seu bebê. Acalmar não, ajudá-lo a se acalmar. Porque assim, parece que o bebê sente, que daí o bebê tá chorando e aí a gente fica com dó, fica naquela síndrome do coitadinho do bebê e parece que a nossa voz reflete o choro do bebê. Parece que vira um espelho daquela frustração, sabe? Outro erro é o quarto não estar apropriado para o sono do bebê. Isso a gente olha primeiro. Antes de começar o PUPD, a gente avalia o ambiente de sono. O PUPD também não vai surtir efeito se o casal não tiver uma sintonia, um dos pais não estiver pronto. Por exemplo, um dos pais vai fazer o bebê dormir através do PUPD e o outro vai usar algum acessório. Isso vai confundir o bebê e não vai funcionar o PUPD. Também não coordenar esforços. Isso também vai atrapalhar na hora de fazer o PUPD. Mas o que seria isso? Fazer turnos, por exemplo, de 2 noites cada 2 noites, né? Vai a mãe, cada 2 noites vai o pai, para que todo mundo consiga descansar, ou às vezes vai só uma pessoa fazer, mas ter alguém ali para dar um suporte, dar apoio. Isso foi um dos erros que eu cometi, foi no sentido assim, na primeira vez que eu fiz, eu já estava ali há quase meia hora, e aí eu falei, gente, acho que eu tô fazendo errado. Meu esposo entrou e nós trocamos. Isso pode ser que resete, como se começasse tudo do início, na hora que a gente troca a pessoa que tá fazendo. E nós temos que sempre levar em conta o temperamento do nosso bebê. Aí você fala, quer dizer que se meu bebê for muito enérgico, for irritável, eu não vou conseguir ensinar através do PUPD? Não quer dizer isso. Você consegue. O que você tem que estar preparado é que pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para ensinar um bebê, para ajudar um bebê assim. Porque a gente tem que estar sempre atento. Muito importante em qualquer coisa que nós formos fazer, especialmente nesse momento de ensinar o bebê a dormir, é estarmos atentos aos sinais do nosso bebê. A observação é fundamental. É comum também muitos pais ficarem desencorajados e desistir do plano. Porque, por exemplo, tá ali, fez um dia, às vezes uma vez, e aí demorou e o bebê chorou, que eu já falei, o bebê vai chorar. E fala, não, eu já vou desistir, isso não é pra mim. Tá, tudo bem, você tem que fazer o que faz sentido pra você. Mas é importante, em tudo que a gente for fazer, especialmente agora com o sono ou alterar hábitos do bebê, a gente manter uma consistência, seja o PUPD ou seja de outra forma que você achar que faz mais sentido pra você. Mantenha a consistência.
E é importante controlar as expectativas. Eu já falei, não é nenhuma mágica. O PUPD, ele não cura a cólica, ele não alivia a dor do nascimento de dentes. Um bebê que tem dor, sente algum desconforto, precisa que esse desconforto seja aliviado. Não tem técnica que funcione quando o bebê sente dor. E para finalizar, eu vou falar algumas estratégias para conseguir resistir ali ao PUPD. Se prepare. Encare como se fosse um treinamento. Eu coloquei 15 dias de prazo, assim, quando a gente coloca um prazo parece que a gente fica mais persistente em não perder o foco. Se possível, comece no final de semana, que normalmente a gente tem mais ajuda. Comece na sexta-feira ou no sábado. Não sinta dó do bebê, porque você está ajudando ele a dormir, a adormecer de uma forma independente, e isso é um presente. E se você pensar em desistir, pense como vai ficar a situação daqui a alguns meses, o que vai acontecer. Mantenha-se firme. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode ser que se torne tema do próximo vídeo. Vamos preparar um vídeo sobre o passo a passo para ensinar a autonomia de sono do bebê. Se você ficou até aqui, curte esse vídeo, se inscreva no canal, envia ele para outras pessoas que você acha que possa ajudar.